Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista, prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 4º ano. E o tema da nossa aula de hoje é sobre as conquistas das mulheres, do voto ao futebol. Vamos aprender um pouco sobre a luta das mulheres relacionada tanto na parte de futebol como na parte de votar, entre outras lutas também que acontecem ao longo de muitos e muitos anos. Porém, antes de começar, vamos relembrar os nossos últimos desafios. Tivemos aí 2 aulas anteriores a essa e cada aula tem um desafio. O primeiro desafio foi sobre o carnaval. E eu pedi que você mandasse uma foto ou fizesse um desenho de como fica o seu bairro, como fica a sua rua nesse período. Eu trouxe um exemplo para você observar. Geralmente no período do carnaval, no período de fevereiro, aliás, não só em fevereiro, né, como também na festa junina e nas festas de final de ano, as pessoas têm o costume de enfeitar as ruas, colocar bandeirinhas coloridas para deixar tudo mais alegre. E a nossa primeira aula a gente falou sobre isso, né? Sobre a festa de carnaval, sobre como é comemorado o carnaval em algumas regiões do Brasil. E o nosso segundo desafio, eu pedi que você trouxesse o desenho de um mapa do Brasil com suas regiões. Aprendemos também sobre isso, que o Brasil é dividido em 5 regiões, cada região com a sua cultura, com suas festas, até com seus pratos típicos também. E só para relembrar vocês, o nome das nossas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Mesmo estando dentro de um mesmo país, são culturas, sotaques diferentes, cada região tem um clima diferenciado também, tá bom? Se você ainda não cumpriu com os seus 2 desafios, ainda dá tempo, tá? Não esquece de mandar aqui pra gente. Pode ser para o Instagram da Secretaria de Educação, pode mandar para sua professora, que ela manda aqui para mim. E eu vou ficar aguardando o seu desafio, tá? Quero que você tenha representado aí o mapa do Brasil de uma maneira bem precisa. Agora vamos começar o nosso assunto de hoje, que Chaminézinho já está por aqui, bem curioso para saber sobre o que a gente vai aprender. Bem, antes de iniciar sobre a trajetória da luta das mulheres em diversos âmbitos diferentes, vamos relembrar um pouco sobre a origem do Dia da Mulher. E o que muita gente não sabe é que ele foi comemorado pela primeira vez em 1909. Olha quanto tempo atrás. O Partido Socialista da América teve aí essa revolução com relação às mulheres que trabalhavam em uma fábrica. Antes disso, houveram outras comemorações, outras revoluções também. Mas o marco principal dessa data é a questão dessas mulheres que revolucionaram. Elas trabalhavam em uma fábrica, a maioria eram costureiras, e por um tempo elas lutaram aí pelos seus direitos, uma história que não acabou de uma forma muito boa. Uma greve que aconteceu também nessa fábrica. Então, não é só um evento que tem relação com o Dia da Mulher. São vários eventos, vários protestos que aconteceram ao longo dos anos, tá? E o Dia da Mulher é comemorado no mundo inteiro. Tanto é que no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E o que é que a gente tem em relação a isso? O respeito. Respeitar o direito das mulheres. Compartilhar, expressar a nossa gratidão, nosso respeito também à figura feminina. Porque você está até observando aí na tela que a história é bem longa. São vários acontecimentos que não acabaram bem
mas que serviram para que essa data fosse relembrada e fosse vivenciada. E hoje, em especial, nós vamos analisar como as mulheres conquistaram espaços em algumas profissões da sociedade. Porque antigamente as mulheres não podiam exercer qualquer profissão, não tinham direitos, não tinham voz. Quando eu falo em não ter voz, é você não poder dar a sua opinião. Imagina, você está na sua casa sentado e as pessoas começam a conversar. E você quer dar a sua opinião, mas você não pode. Pedem para que você fique calado. Era mais ou menos assim. Na sociedade de antigamente, a mulher não podia dar a sua opinião, não tinha direito ao voto, não podia trabalhar, tinha que ficar só em casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. Mas isso foi sendo mudado com o tempo, está mudando a cada vez mais. E a gente vai falar sobre essa parte aí, essa parte boa, né? Que é a conquista que as mulheres já tiveram ao longo dos anos. E vamos começar falando sobre mulheres em campo. Você já assistiu alguma partida de futebol feminino? Na televisão ou presencialmente? Você sabia que existem times de futebol feminino? Pois bem, trouxe para vocês aí a imagem de Marta, uma jogadora nossa, da nossa seleção brasileira. E olha a curiosidade, ela foi indicada como melhor jogadora do mundo 14 vezes. E 6 vezes ela ganhou esse prêmio. Você sabia disso? Uma jogadora, mulher e brasileira, foi 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Isso não é pouca coisa, tá? E temos também outros nomes que são conhecidos, como de Formiga, Cristiane, entre outras. E por que falar sobre isso? Olha essa notícia que eu trouxe para vocês de muito tempo atrás. Há 40 anos, que nem é tão antigo assim, as mulheres eram proibidas de jogar futebol. E olha que absurdo que saiu no jornal. Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Por que será? Ó, como antigamente existia um preconceito com relação à mulher. Diziam que a mulher não podia jogar futebol, que é uma atividade, que é um exercício tão comum, né? Você jogar futebol não podia de maneira nenhuma. Era um absurdo, era considerado algo que de jeito nenhum podia acontecer. Mas, com muita luta, as mulheres passaram a encarar os seus problemas e dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Tanto no campo, como em casa, como em qualquer outra profissão. Temos mulheres médicas, advogadas, motoristas, prefeitas, deputadas, enfim, não existe mais barreiras. Infelizmente, alguns locais ainda existe a diferença de salário entre homem e mulher, o que isso não é correto, tá? Perante a lei não é correto, mas as mulheres podem exercer a profissão que elas quiserem. E observe esse gráfico que eu trouxe para vocês relacionado a mulheres na política. Por muito tempo, a figura feminina, ela não aparecia, ela não se candidatava. Hoje em dia não, as mulheres já estão ocupando esses lugares que é delas, como de direito. Então vamos observar alguns, eu vou deixar aqui a tela bem grande para você olhar. Lá na Assembleia, ó, antigamente mulheres tinham pouquinha, quase nada. E com o passar dos anos, essa quantidade foi aumentando. Cada vez mais nós temos mais mulheres que se candidatam e mais mulheres também que votam. Lembrando que antigamente elas não podiam votar. E nesse outro gráfico eu trago a presença feminina com relação aos deputados, tá? E observando aí os estados, o estado que possui mais mulheres nas assembleias é o estado de São Paulo. Temos aí 19% de mulheres participando na política. Outro segundo estado também é Minas Gerais. Grande presença aí das mulheres nesse âmbito.
Entre outros, como vocês podem ver, nosso estado de Pernambuco, vamos procurar Pernambuco, está aí com 20%. Então, mulheres de Pernambuco, vamos aí se candidatar. Lembrando que qualquer pessoa pode se candidatar, vereador, prefeito, pode sim trabalhar na parte da política. Agora, outro modelo de gráfico para vocês, relacionado a profissões, tá? No primeiro a gente tem aí com relação a professor. Geralmente as mulheres assumem mais essa vaga, né, nessa área da educação. Temos mais mulheres que são professoras. Mas, olha o que eu comentei com vocês, a desigualdade, a questão do salário. Um homem, em média, recebe R$ 2.579. Já as mulheres, exercendo a mesma profissão, R$ 2.500. E a gente pode comentar, a diferença é pouca. Mas imagina, se você trabalha no mesmo local, faz o mesmo serviço, com a mesma quantidade de horas, por que é que um homem vai receber mais do que a mulher? Direitos são iguais, né? E temos aí também a questão da desigualdade de gênero. As mulheres, elas são, quando elas vão procurar um emprego, para elas é sempre mais difícil, porque tem aquela relação do cuidado com o filho, do cuidado com a casa. Nunca relacionam esse cuidado à figura masculina, sempre a figura feminina, infelizmente, né? Outra coisa interessante que vamos observar, que é sobre a luta da mulher. Lembra que eu falei que antigamente elas não podiam votar? Pois bem, a luta das mulheres teve início em 1891, quando elas começaram a lutar por esse direito de poder votar, direito da Constituição, de exercer a sua função como cidadã. E aí, anos e anos de luta, puderam participar e puderam votar. E eu trouxe até aqui a imagem de Berta Lutz para vocês, que é uma figura que representa muito essa parte do voto. E por que ela está em cima de um avião nessa fotografia? Ela lançou panfletos de propaganda pelo voto, lá no avião que ela passava, pelo voto feminino. Então, as mulheres não estavam de brincadeira, e atualmente também, tá? Qualquer profissão, lembrando a vocês, qualquer profissão que uma mulher queira exercer, ela pode. Não existe mais essa diferença de gênero, tá bom? Agora eu trouxe para vocês alguns direitos das mulheres pela legislação brasileira. Existem diversos e eu trouxe alguns. O primeiro direito é o direito de votar e serem votadas. Ela tanto pode votar em alguém como ela pode se candidatar também. Um passo bem importante aí na luta dos direitos. O segundo, ela não precisa mais da autorização do marido para trabalhar fora, para receber uma herança, para viajar. Você pode se perguntar, mas por quê? Porque antigamente ela precisava dessa autorização do seu pai ou do seu esposo para poder fazer qualquer tipo de coisa. Hoje em dia não, ela tem essa liberdade. Agora nós temos também a lei do divórcio. As mulheres casavam, né? Eram obrigadas a casar e permanecer casadas. Hoje em dia, se ela quiser casar, ela casa. Se ela não quiser, ela não casa e tem direito ao divórcio. Mais uma lei: não pode ter diferença de salários entre mulheres e homens, entre pessoas de idades diferentes também. Outro assunto relacionado ao Estatuto da Criança: o pai e a mãe têm o mesmo direito com relação ao cuidado com seus filhos. Não é só a mãe que tem essa obrigação de educar o filho, não. O pai também tem, tá bom? Mais outro assunto. Antigamente se falava muito em mulher honesta, mulher desonesta. Todas elas são honestas, porque quando a mulher sai de casa para trabalhar, é para buscar o melhor para a sua casa, buscar o melhor para os seus filhos também. Temos falando aí sobre a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra qualquer violência física, violência psicológica, emocional também, tá? Existe essa lei que defende, que protege as mulheres. E entre outras leis também. E uma principal e bastante importante é que ela tem direito de registrar
o seu filho. Essa última lei que foi de 2015, sem a presença do pai. Então, muitas vezes, quando registravam a criança que nascia, tinha que ter o nome da mãe e do pai. Hoje em dia, não. A mulher pode registrar o seu filho apenas com o seu nome. E é uma lei que foi recente, né? Era uma coisa que já podia ter sido autorizada há muito tempo atrás. Então, esses direitos que eu trouxe para vocês são apenas alguns deles, os mais importantes. Mas o que é que a gente tem que lembrar? De respeitar a mulher, não só no mês de março, não só no Dia das Mães, mas durante todo o ano. Respeitar a mulher, garantir os direitos, porque por muito tempo, imagina você não poder votar, você não poder trabalhar, é muito difícil. Então, a gente não deve anular a luta que as mulheres têm. Então, se a mulher quer ser jogadora de futebol, ela pode ser jogadora de futebol. Se ela quer ser prefeita, ela também pode ser prefeita, porque lutamos por esses direitos, tá? Agora eu trouxe eu trouxe um desafio para você desvendar esse enigma. Eu tenho aí alguns símbolos e esses símbolos vão ser substituídos por palavras. Então você vai observar o símbolo e relacionar com a letrinha para formar aí um dia bastante importante que é comemorado em 8 de março. Se você prestou atenção, você já vai saber o que é que a gente comemora no dia 8 de março. Então vamos lá. Substituindo aí o primeiro símbolo, qual letra a gente vai ter? Letra D. Vai precisar ser bem rápido para poder identificar todos os símbolos, tá? E o segundo símbolo? Letra I. Terceiro símbolo, letra A. Já formamos aí a palavra dia. Vamos para aí o segundo pedacinho, né? O primeiro símbolo é igual ao que estava em cima, ó. Letra D mais uma vez. E o segundo? Letra A. Já temos aí o dia da... Dia de quê que é comemorado dia 8 de março? Dia da mulher, né, gente? Não precisamos nem desvendar o restante desse enigma. Então, não esqueça. 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Vamos para o nosso desafio? O desafio é o seguinte, você vai confeccionar um cartaz sobre alguma, que são várias, das conquistas das mulheres no decorrer dos anos. Lembra que eu citei várias conquistas? Você vai escolher uma dessas conquistas e confeccionar um cartaz homenageando as mulheres, não só da sua casa, mas de todo o Brasil e de todo o mundo. Então, pode ser um cartaz grande, mas também pode ser um cartaz pequeno. Escolhe aí um desses direitos, escreva uma frase, faça um desenho, faça um colorido e manda aqui pra gente. Você pode mandar para sua professora e ela manda para cá, ou você pode colocar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação do Paulista. Imagina, na próxima aula, o seu cartaz aparecendo aqui. É uma boa ideia, né? Então, manda pra gente, tá certo? Não esquece. São vários direitos conquistados. Você só precisa escolher um. Combinado? Vou aguardar a sua atividade. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você cumpra o seu desafio. E te espero na nossa próxima aula, tá certo? Um beijo e tchau, tchau!